Pandemia. Ninguém imaginava passar por algo assim, mas aqui estamos nós, vivendo esta realidade cheios de dúvidas e sabendo que é preciso nos adaptarmos a ela. Nesta reportagem, onde aproveitamos para relembrar os bons momentos do tênis e do beach tênis do Paraná com imagens de arquivo, você vai ouvir a palavra de especialistas sobre este momento que vivemos. Além do conteúdo desta matéria, os depoimentos estarão na íntegra no canal da FPT no YouTube. A Federação Paranaense de Tênis entende que este momento é único e está trabalhando duro em respeito aos atletas federados, ao esporte e à saúde. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, nesse momento aí não muito favorável, esse momento de pandemia. Bom, a Federação continua os seus atendimentos por e-mail, pelo WhatsApp. Nós estamos com os nossos funcionários todos em home office. Não tem por que a Federação estar funcionando neste momento presencialmente, porém o atendimento continua. Se você tem alguma dúvida aí, dos nossos serviços, pode contactar-nos ali pelo e-mail ou pelo WhatsApp que a gente vai continuar prestando os nossos serviços. Bom, passando um panorama para vocês de como é que está o tênis do estado do Paraná. Tem algumas cidades que já voltaram às atividades, um exemplo, Arapongas, Rolândia, Apucarana, Cianorte, Foz do Iguaçu, Umuarama, Paranavaí, Cambé, são algumas das cidades que já voltaram à atividade. A cidade de Curitiba, algumas academias já estão funcionando e nós estamos numa briga constante também para que Londrina volte a funcionar, Curitiba oficialmente que realmente funcione, Maringá por medida de segurança, o mandado de segurança, eles conseguiram também que voltasse a funcionar. O que a Federação fez então para que tudo isso acontecesse? Nós entramos com um pedido, mandado de segurança a nível de estado, para que o governador avaliasse a possibilidade de flexibilização da atividade de tênis para que pudesse ser aberto tênis e beach tênis em todo o estado. Infelizmente, o desembargador que analisou o caso, ele decidiu que não cabe ao estado e sim aos prefeitos decidirem a abertura ou não. Então, com o andar desse processo, as cidades no qual já tiveram essas reaberturas foi com essa decisão que ou por mandado de segurança próprio ou com esse documento da federação pegaram esse documento, levaram até suas prefeituras e aí os prefeitos gradativamente foram permitindo que as atividades fossem contempladas. Nessas cidades, os clubes também já estão funcionando. De que forma? Os jogos são agendados, eles ligam até a secretaria, até a portaria do clube, agenda a aula com todo cuidado, com tudo que se pede nessa pandemia, álcool gel, cuidado ali de manejo de material, manejo de equipamento, cuidado com as bolinhas, a não ter aglomeração de pessoas. E assim a gente está voltando devagarzinho às atividades, vamos dizer, não tão normais, mas um pouquinho diferente do que a gente está conseguindo fazer. Nem todos os lugares voltaram, essa é a nossa tentativa. Nós vamos estar entrando fortemente agora com os nossos advogados, pedindo para que realmente aconteça das modalidades voltarem a funcionar o quanto antes. Infelizmente os clubes estão cada dia mais sentindo falta, embora a gente sabe que o tênis pode funcionar. Uma das dúvidas que chegaram recentemente aí para a federação é quando é que os eventos vão voltar, tanto o tênis quanto o beach tênis. Bom, nesse momento a gente precisa voltar às atividades na sua normalidade, para depois a gente começar a pensar nos eventos. Até porque os eventos vão gerar um pouquinho mais de aglomeração de pessoas. E nesse caminho, tem cidade que já voltou, tem cidade que não voltou, como é que isso vai acontecer? Se infelizmente uma cidade não voltar e os eventos começarem a ser permitidos, a gente gradativamente vai voltando. O ponto-chave é quantidade de pessoas reduzidas, escalamento de horários maiores, evitar aglomeração. A gente já tem um plano de ação considerado bom, mas o mais importante é que tudo esteja o mais redondo possível para que tudo isso aconteça. Um exemplo, a Foz do Iguaçu, o prefeito lá já está retomando as atividades de turismo. Então eu acredito que nos próximos dias, semanas, tudo isso já vai começar a se resolver
e a gente começa a oportunizar eventos nas cidades onde a situação da Covid já esteja mais normal, mais controlada. E o que a gente pede então para os nossos filiados? Primeiro, que vamos aguardar o melhor momento, o melhor cenário para que tudo isso aconteça. Continue fazendo suas atividades, continue se prevenindo, continue tomando seus cuidados, o que você achar importante para a sua prevenção. Evite, né, se você é da população de risco, evite a exposição. Se você viajou, teve que viajar, evite o contato com outras pessoas. Agora é o momento onde a gente precisa preservar e privar também a saúde, para que a gente chegue cada vez melhor, para que os torneios depois aconteçam com muito mais força. Nesse momento, a gente quer ter você, nosso filiado, sempre forte, quer ter você ao nosso lado, e a gente acredita que esse é o melhor momento da gente estar junto. A gente aguentou aí praticamente 2 meses, acho que está chegando ao fim dessa pandemia, e que realmente a gente chegue, passe por isso e não volte ao normal, né? Que a gente volte cada vez melhor como pessoa, melhor como atleta, e que também depois os nossos campeonatos também possam ser melhores para atender você, nossos filiados. Esse é o nosso desejo que você seja uma pessoa cada dia melhor, e nós também. Apesar de em algumas cidades do Paraná o esporte estar sendo permitido, muitos municípios ainda têm restrições. Sabemos que por causa do coronavírus, muitos atletas ainda estão isolados em suas casas e que isso, em longo prazo, afeta suas emoções. Para falar sobre o tema, convidamos o psicólogo do esporte, fisiologista do exercício, pedagogo e mestre em estudos da comunicação, Paulo Penha. Vim falar um pouco para vocês sobre esse período de quarentena que a gente já está passando aí, estamos indo para 2 meses de confinamento, e nesse momento a gente tem que perceber que certos conflitos internos começam a acontecer. Há muitas variações de humor devido ao rompimento de uma rotina, antes de tudo, mas principalmente porque a maioria não está conseguindo fazer seu treino técnico e mal está conseguindo fazer o seu treino físico. É necessário a gente nos reorganizarmos o mais rápido possível. Lembrar de uma coisa: o nosso plano central é chegar numa competição, é chegar com um objetivo e de fato conseguir transpor todas as barreiras, conseguir evoluir tecnicamente. Portanto, é necessário vocês criarem novas estratégias internas e dessa forma, com o objetivo bem traçado, com motivação necessária, você vai conseguir entender que por mais que esteja em casa, você não está de férias, você não está de folga, e que você deve criar uma rotina eficiente para você, para conseguir fazer um bom condicionamento físico e para conseguir fazer a parte técnica possível no ambiente que você tem à sua disposição. O próximo passo será o retorno dos torneios, mas devo lembrar, numa visão psicológica, que é necessário a gente ter paciência nesse momento. Só está começando aos poucos os treinos e não são em todos os lugares ainda. Então assim, até a gente voltar a uma rotina normal de treinos e até for permitido o começo de pequenos campeonatos que devem ainda ser com portas fechadas, sem públicos provavelmente, vai levar um tempo. E por isso que a gente tem que ter a tranquilidade de saber que tudo deverá ocorrer ao seu tempo e não ao nosso tempo, ao nosso desejo. Mas devemos praticar, treinar e estarmos prontos para quando isso ocorrer, que com certeza vocês não irão se decepcionar de todo o esforço que vocês estão tendo que passar nessa fase. Durante este período de reclusão pela pandemia, um importante fator a ser considerado por todos, e em especial pelos atletas, é a alimentação. Como se manter saudável no momento destes e como estar pronto para voltar às atividades com o mínimo de impacto. Convidamos o nutricionista esportivo Rafael Gonçalves para falar sobre isso. Confira. Bom, o momento que estamos passando é um momento completamente diferente do que a gente imaginou. As atividades estão interrompidas, principalmente as específicas. O praticante do tênis não consegue fazer o seu esporte, nem pensar numa competição, que as competições também ou foram canceladas ou as datas ficaram em aberto.
Então a tendência é que mais tempo em casa, maior a chance da gente errar. Maior a chance de beliscar, maior a chance de comer um pouco mais, de comer na hora errada. Então, para quem sempre cuidou da alimentação, tinha uma alimentação saudável, a indicação é: continue se alimentando de maneira adequada, saudável, organizada. Isso vai fazer com que o retorno seja muito mais fácil e com isso você vai sair na frente. Os cuidados que você tem que ter com a alimentação nesse retorno é: atividade física não vai ser com alta intensidade, talvez não seja da mesma maneira que você estava treinando, jogando antes dessa pandemia, certo? Você ficou um tempo parado, então o ideal é que comece com refeições leves, comece a programar a sua alimentação tendo uma refeição que anteceda o treino e essa refeição que tenha um pouco de carboidrato, mas que você chegue hidratado também para a sessão de treino, tá? Legal levar uma garrafinha de água de coco, por exemplo. Para aqueles que têm uma perda mais excessiva de líquido, o isotônico pode ser uma opção. A princípio, como é reinício de uma atividade, não vale a pena investir tanto na suplementação nesse momento, mas criar já uma base na alimentação que seja um pouco mais consistente, tenha um pouco mais de carboidrato, principalmente antes do treino, né? Não se esqueça da reposição de proteína após o treino também, e que seja uma alimentação leve ao longo do dia, para que não pese demais, mas também que não falte qualidade na sua alimentação. As fontes de carboidrato que a gente tem são pães, são biscoitos, é batata, são boas alternativas para que você faça de refeição antes da prática do tênis e antes do treino. Desde o início da pandemia, os treinadores também precisaram se reinventar para atender às demandas de seus atletas, para mantê-los motivados e diminuir os impactos em seu rendimento. E a internet, com suas lives e videoconferências, aproximou atletas e treinadores durante a pandemia. O treinador Celcinho fala de sua experiência. Neste momento de isolamento social e de quarentena, nós solicitamos para que nossos atletas ficassem em casa como determinam os órgãos de saúde, porém pedimos para que eles continuassem com a rotina de exercício, pois sabemos que os exercícios são ferramentas fundamentais nesse processo de fortalecimento do sistema imune para a prevenção de doenças e esse vírus, né? Então montamos um vídeo com exercícios ilustrativos, no qual através de videoconferências nós poderemos em tempo real estar corrigindo, incentivando eles, tendo um feedback de como eles estavam. Essas videoconferências foram uma ferramenta muito bacana nesse momento. Também trocamos ideias com eles com relação aos aspectos nutricionais, que eles não consumissem alimentos industrializados, que não ingerissem uma quantidade maior do que o normal de alimentos, para que mantivessem um peso, para quando retornassem pós-quarentena estiver no peso ideal. Esses são alguns aspectos que nós conversamos bastante com eles e está dando bastante resultado. Esperamos que nessa volta da quarentena eles estejam da melhor maneira possível, pelo menos no aspecto físico, que é o que nos possibilita nesse momento. Agora estamos na expectativa do nosso retorno, esperamos voltar o mais rápido possível às nossas atividades normais. Acredito que vai ser um momento diferente do que era, porém vamos ter que se readaptar a essa nova realidade. As adaptações que os órgãos de saúde vão determinar, avaliar cada atleta de forma individualizada, saber como eles estão voltando pós-quarentena. Penso que é a melhor maneira para prevenir lesões também após o momento de quarentena. Acredito também que a dinâmica vai ser algo mais marcante nesse retorno, porque nós estávamos acostumados com atividades mais próximas, por mais que o tênis seja um esporte individual, nós utilizamos bastante atividades coletivas para aquecimento, para desenvolvimento de capacidades físicas e até mesmo pela nossa cultura, né, do povo brasileiro que gosta de proximidade. Então vamos ter que se readequar com essa nova realidade que vamos atravessar após pandemia. Saiba tudo o que acontece no tênis do Paraná pelo site da Federação Paranaense de Tênis, fpt.com.br.